E aí pessoal, tudo bem? Chega mais porque tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem, galera? No programa de hoje a gente vai explorar o tema da demografia brasileira. Se liga! Nós vamos falar sobre como os dados demográficos influenciam políticas públicas, o desenvolvimento urbano e serviços essenciais. Para ajudar nessa conversa, a gente recebe os nossos convidados de hoje, Leandro Blanc Besseneri, demógrafo, e o Paulo Romano Resquilhan, urbanista. No quadro Câmara Repórter, o Vitor Krigor vai trazer informações sobre como são feitos os trabalhos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já no Tá na Rua, ele trocou uma ideia com os moradores de São José e fez um censo do Tá Ligado. Além disso, tem o quadro Atividade Legislativa, dessa vez com a Gisele Lopes. O Tá Ligado tá no ar. A demografia estuda o perfil e a evolução das populações humanas no tempo e no espaço. Para isso são usados dados estatísticos. No Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o principal responsável pela elaboração e pela divulgação de pesquisas de população, como, por exemplo, o censo demográfico. É isso, e que acontece? Conhecer a população e seus comportamentos de uma forma mais aprofundada ajuda na compreensão das relações das pessoas com o espaço, assim como na elaboração de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades e das demandas também, né? Exatamente, Tiago. Hoje, esse é o assunto principal do Tá Ligado, a demografia brasileira. E para participar dessa conversa com a gente, nossos entrevistados são o demógrafo Leandro Blanc Besseneri e o urbanista Paulo Romano. Gente, sejam bem-vindos. Boa tarde. Bom, obrigado. Eu gostaria de começar perguntando para vocês, né, um pouco a respeito do trabalho, de forma geral, do IBGE e da importância do censo, porque a gente fala muito de como esse trabalho é importante para entender o que precisa ser feito para o futuro, né, Leandro? Mas a gente consegue apontar alguma coisa que foi identificada, foi vista no passado pelo trabalho do IBGE e a partir daí foram pensadas políticas públicas, formas de mudar essa realidade? Sim, com certeza. Bom, o trabalho do IBGE é um trabalho que já vem aí de quase um século, né? Tem mais de 80 anos já que o IBGE ele existe, desde a década de 40, e o censo demográfico em si ele existe desde 1872, quando o Brasil ainda era império. Então já foi feito o primeiro recenseamento, mas que esse censo é realizado por um órgão central, né, com uma metodologia bem estabelecida e tudo mais, desde a década de 40, de 1940. Né? O IBGE hoje, os brasileiros não têm a dimensão da importância do trabalho que o IBGE tem, Sim. que não é só o censo, que ocorre uma vez a cada 10 anos, mas é uma série de outras pesquisas de levantamentos e uma série de outras bases de dados que são fornecidas para estados, para os municípios e mesmo para o próprio governo federal, para poder elaborar políticas públicas para o Brasil. Então, o censo, especificamente, ele é um retrato daquele momento. Ele é como se fosse uma fotografia. O censo de 2022 é uma fotografia daquele momento, que nos diz muita coisa sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. Né? Em relação ao que o IBGE vinha mostrando para a gente, né? E que hoje a gente vê nessa linha histórica, né? Que está se concretizando, por exemplo, queda da fecundidade, né? O número de filhos por família, né, por casal, diminuindo cada vez mais. Isso é identificado no final da década de 70, no censo de 1980, e isso agora está sendo mostrado, né, com as quedas bastante acentuadas das taxas de fecundidade e com os dados de um crescimento menor da população ao longo do tempo. Também já era esperado o envelhecimento populacional, a diminuição do tamanho médio das famílias, né? Então famílias, geralmente pai, mãe e filho, está ficando cada vez mais difícil você ver uma configuração maior do que essa, né? E outras também características, como por exemplo, posse de determinados eletrodomésticos, de objetos nas residências, questão do saneamento, questão de fornecimento de energia, de internet, que começou a ser perguntado, né, nos últimos censos. Então, essas são questões importantes que o censo captou aí. Com certeza. E a gente faz um levantamento até com recortes, né? A gente pode, por exemplo, focar em São José dos Campos, em um município. Então, Paulo, já queria até te emendar essa pergunta a respeito de planejamento do município mesmo, né? O que a gente consegue pensar na prática de uma cidade como São José dos Campos, com base nos dados levantados por uma estatística, dados estatísticos do IBGE, por exemplo? Bom, é importante também ressaltar
que todo esse levantamento histórico e os processos metodológicos que foram, inclusive, ganhando qualidade do ponto de vista informacional e tecnológico, puderam e geram informações que a gente chama de georreferenciadas, ou seja, se localiza no espaço todas aquelas informações e o que acontece com a população no território no qual se medem aqueles indicadores. Acho que tem algumas coisas importantes, né, que precisam ser entendidos, que, por exemplo, São José dos Campos é uma cidade, que isso está mostrado nos dados, de uma cidade de grande concentração de renda e uma média de salário para grande parte dos trabalhadores relativamente baixa. E o que isso implica? A primeira coisa direta, quando a gente tem níveis de salário baixo ou não, que atinjam um patamar que atenda a todas as necessidades humanas, é o acesso à moradia, à terra e habitação. Sim. Isso é um impacto direto. Por outro lado, esse nível de concentração de renda, mas também uma certa lógica que a gente chama do mercado imobiliário formal, revelaram no censo que São José tem aproximadamente 24 mil imóveis vazios ou subutilizados. Olha só. Mais ou menos metade dessa quantidade é aquilo que a gente pode chamar que circula vazio por um tempo, que regula o preço dos aluguéis. Então a gente fala de um mercado imobiliário que ele não está associado diretamente à moradia, mas ao mercado rentista, de obtenção de renda por aluguel. Só que nessa conta sobram uns 12 mil, né? E a gente vê uma certa continuidade, ainda que isso não seja tendência, mas um cenário também de empreendimentos de alto padrão que estão acontecendo na cidade. Sim. Por outro lado, a gente vê ainda déficit de saneamento no sentido completo do saneamento ambiental, não só água e esgoto, mas o saneamento como um todo. E alguns problemas que a gente chama de dificuldade de regularização fundiária ou mesmo expansão de bairros periféricos, embora também haja expansão urbana de condomínios de alto padrão ou loteamentos. Então, a hora que você começa a mapear a relação de níveis de renda, de qualidade de infraestrutura localizado no espaço da cidade, a gente vê que tem uma tendência de crescimento urbano que não necessariamente é desenvolvimento urbano. Com certeza. É bem mais profundo, né, do que a gente pode pensar de repente, porque quando acontece, né, do IBGE estar aí passando de porta em porta, coletando os dados, tem até aquela dificuldade de muita gente não querer colaborar, não querer passar os dados, o que dificulta muito o trabalho, né, do pessoal que está ali em prol do Instituto. Pode só pensar, mas para que eu vou responder isso? O que vai mudar isso na minha vida, na vida dos outros? Muda, né, para a gente ver que a gente consegue fazer aí um panorama geral de toda uma população, e não é de uma população distante, é de repente aqui da nossa cidade, do nosso bairro, nosso vizinho. Bom, enfim, pessoal, vou fazer uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo, só para chamar uma reportagem bem interessante, porque com certeza, alguma vez na sua vida você já ouviu falar do IBGE, né? Quem não? Não tem como, né? Não tem jeito. Mas vem cá, olha só. Você realmente sabe o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz na prática? Quem conta pra gente mais a respeito disso é o repórter Vitor Krigor. No Câmara Repórter de hoje a gente deu um pulinho no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente foi entender como que funciona essa instituição tão importante para o nosso país. Dá uma conferida. O IBGE é o órgão oficial de estatística do país, tá? Responsável pela elaboração de uma série de levantamentos na área estatística e geográfica. Esses levantamentos envolvem temas como economia, a sociodemografia brasileira, né? Indicadores econômicos de preços, PIB nacional. Então, uma série de informações que vão ajudar
o país a se conhecer melhor e que as políticas públicas possam ser melhor embasadas e a gente possa otimizar o uso do recurso público no país. Algumas pesquisas demandam mais equipes, né, trabalhando nelas, então a gente tem algumas pesquisas demográficas contínuas. A PNAD contínua é a mais conhecida delas, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então ela consome boa parte dos nossos recursos, tanto orçamentários quanto de equipes trabalhando em campo. O IBGE trabalha com metodologias estabelecidas, né, com rigor estatístico. Essas metodologias elas seguem, inclusive, recomendações internacionais, de forma que os dados brasileiros possam ser comparados com de outros países. Então, existe um rigor bem grande em relação a isso. O IBGE disponibiliza um curso, por exemplo, de Sidra, que é uma ferramenta que o IBGE tem no site dele, para que as pessoas possam justamente aprender ali a obter os dados por conta própria e não fiquem dependendo de outras pessoas. De qualquer forma, o IBGE continua à disposição caso elas precisem de ajuda. E aí, interessante, não é? Afinal, é com base nos resultados dessas pesquisas que a gente consegue propor e solucionar problemas da nossa comunidade. Eu espero que o Câmara Repórter tenha sido interessantíssimo para você, como foi para mim, e semana que vem a gente está de volta. Trabalho complexo, né, Thiago? A gente vê que ainda tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Com certeza. Mas, galera, antes de ir para o intervalo, tenho informação do Legislativo para vocês. É a Lei número 5.534, de novembro de 1968, que trata da obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas. Pois é, o texto diz que toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de Estatística. Isso. As informações prestadas são sigilosas e só podem ser usadas para fins estatísticos. Ou seja, em hipótese alguma, podem ser objeto de certidão, nem servir de prova em processo administrativo, fiscal ou judicial. Pois é, para mais detalhes sobre tudo isso, você pode conferir o site planalto.gov.br. Isso mesmo, gente. Agora sim a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Até já. De volta com o Tá Ligado e bem na hora do nosso quadro Tá na Rua. Quadro bom. O repórter Vitor Krigor foi bater um papo então com os moradores de São José para tentar levantar informações demográficas. Vamos ver. São José é reconhecida por ser uma cidade de forasteiros. Por isso, Tá na Rua veio até o centro da cidade descobrir se tem mais pessoas que vieram para cá ou se tem mais pessoas que nasceram aqui em São José dos Campos. Bora lá. Valdir, me diz uma coisa, o senhor é natural de São José dos Campos ou veio para cá? Vim para cá. E o senhor decidiu vir para São José dos Campos por quê? Por motivos familiares, né? Algum probleminha de família e tal, aí eu tive que vir para cá. Você é joseense natural ou se mudou para cá? Eu não sou natural não, mas vai fazer 15 anos que eu moro aqui. Já é quase? Quase, sim. Gosto muito daqui, sim. Valdir, me diz uma coisa, o senhor é nascido em São José dos Campos, joseense ou veio morar aqui? Não, eu sou mogiano. Aí vim para São José em 67. Nascido em São José dos Campos ou se mudou para cá? Não, eu nasci aqui. Há quanto tempo que a senhora está aqui, pode falar? 59 anos. Tem uma historinha com a cidade já então, né? Eu sou cria daqui, né? Me diz uma coisa, gosta da cidade? Gosto sim. Roberta, me diz uma coisa, você é natural de São José dos Campos ou veio morar aqui? Eu vim morar aqui. E você pode me dizer por que você escolheu essa cidade para morar? Foi minha mãe que escolheu mesmo, aí eu vim junto. Eu sou natural daqui, morei fora 4 anos e voltei para cá outra vez. David, me diz uma coisa, você é natural de São José dos Campos, crescido e criado, ou você é de outra cidade e veio morar aqui? Sou nascido aqui, criado aqui. Qual é o seu bairro? Sou do Vista Linda, residencial Vista Linda. Eu nasci aqui. Há quantos anos você está em São José dos Campos, então? 62 anos. Ixi, tem uma história, então, com a cidade. Sim. Já viu tudo acontecer, né? Já, de tudo. Você é natural de São José dos Campos ou veio pra cá? São José dos Campos, natural. Nasceu em São José dos Campos ou veio pra cá? Vim pra cá. De onde você era? Candeias, Bahia. E me diz uma coisa, tá gostando da cidade? Quanto tempo que você tá aqui? Eu morei aqui há 11 anos e voltei pra lá. E agora eu vim de novo. Ixi, deixou saudade, então. Deixei porque minha filha mora aqui, então eu venho ver a família aqui.
É essa filha aqui? Isso. Então me diz uma coisa, de Nayara, tá quanto tempo em São José dos Campos? Eu tô há 15 anos, mais de 15 anos. Nasceu aqui? Não, sou da Bahia. É da Bahia também. Então, morou lá, viu como que as coisas funcionam? Pior que eu vim pra cá criancinha, eu acho que eu tinha uns 5 anos. E me diz uma coisa, gosta da cidade? Trocaria a cidade pra morar em outro lugar? Não saio daqui não, nem pra Bahia. Viraram joséense total, então. Sim. É, galera, eu acho que o ditado tem total razão. São José dos Campos parece sim ser uma cidade de forasteiros. Mas pensando bem, tem gente de 15, 25 ou 35 anos que a gente já nem pode mais falar que não é daqui, né? Já é todo mundo joséense. Eu espero que o censo do Tá Ligado tenha ajudado aí no estúdio. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Falou! Muito bom. Eu acho que quase, não foi 100%, mas foi quase. Foi bastante gente que vem de fora. Mas lembrando que, né, minha gente, a gente tem aqui um bairro mega tradicional em São José dos Campos, que é Santana, que é tradicionalmente de pessoas que vieram de fora também, né? Ajudaram a levantar essa cidade, né? A galera lá de Minas Gerais que estão aí até com festa cativa todo ano, a festa do Mineiro em São José. Agora eu quero jogar aqui para os nossos entrevistados a respeito disso, né? A gente vê que é muita gente que vem de fora, muita gente que se estabelece em São José, porque com certeza vem atraída pelos benefícios, pela qualidade de vida que existe aqui. Ninguém vai se mudar, né, a menos que seja por algum motivo muito específico, para um lugar que não seja bom. Mas vem porque vem atrás de possibilidades e, né, de um futuro. Quando a gente fala de moradia, os dados que a gente tem de levantamento aí do censo ou de qualquer outro trabalho estatístico, isso acaba interferindo, isso ajuda? O que a gente vê de moradia em São José dos Campos atualmente? Como eu havia dito, a questão de moradia, ou análise dessa questão, passa primeiramente por um reconhecimento que, embora ele tenha algumas divergências nessa compreensão do que seria primeiro o déficit habitacional de uma cidade, tem do país, mas de uma cidade. Porque nós temos uma série de indicadores que mostram o que seria o déficit habitacional. Nós temos uma outra coisa em São José dos Campos que está relacionada com moradia, embora muitas vezes isso não seja associado, que é um número superior a mais de 100 loteamentos irregulares na cidade. Isso tem a ver com moradia, porque uma vez que você não tem posse, o título de propriedade, muitas vezes as pessoas têm uma insegurança da posse e isso significa que elas podem em algum momento, sofrer ação de reintegração de posse. Sim. Além dos assentamentos precários que a cidade tem, mas também, né, muita gente não sabe que há conjuntos habitacionais feitos por meio de políticas públicas, CDHU, principalmente antes de BNH, talvez não tenha muito, que ainda tem conjuntos habitacionais que não têm regularização da propriedade desde a sua origem realizada. Então, assim, nós temos uma cidade cuja distribuição populacional daqueles que acessaram moradia, vamos dizer assim, de programas habitacionais, elas são claramente concentradas, muitas no sul, na região sul da cidade. Sim. Né, a partir, inclusive, do marco que foi o Campo dos Alemães e dali para o sul, né? E depois, a zona leste da cidade, o sudeste-leste, é a que se encontra a maior quantidade de loteamentos irregulares e parte no norte. Então, também você tem espacializações e situações de moradia e de fundiária diferentes. Né? Então, assim, e outra, o que nós estamos assistindo, pelo menos assim, tudo bem que houve pandemia e houve uma série de intercorrências, mas assim, ainda não está definida claramente, há um bom tempo, desde a outra versão do Minha Casa Minha Vida, uma política habitacional claramente estabelecida para o município. A gente acaba usando muito isso, né, esse termo da política pública, das políticas públicas, e claro que uma coisa que a gente até comentou no primeiro bloco e que interfere muito é o pessoal que se nega a prestar as informações. Eu queria até perguntar para você também agora a respeito disso, né, porque antes de ir para o intervalo a gente comentou que é obrigatório, né, você prestar essas informações, mas ao mesmo tempo, na contramão disso, a gente acompanha que sempre que os agentes vão às ruas tem aquela dificuldade
de, às vezes, voltar várias e várias vezes no mesmo endereço, no mesmo bairro, para tentar colher informação, como que isso acaba prejudicando, né? Assim, pode até parecer bobo, porque, é óbvio, não prestou informação, atrapalha. Mas acho que o buraco vai bem mais fundo do que isso, né? Eu queria que você desse esse panorama, assim, porque a pessoa entenda que, de fato, ela não passar as informações, o tamanho do dano que ela pode estar colaborando. Sim, então, essa é uma pergunta importante, porque de fato a gente tem muita resistência no Brasil, né? Muitas pessoas acham que essas informações do IBGE, como vocês já falaram, né, que elas poderiam ser cruzadas com informações, por exemplo, da Receita Federal, alguma coisa nesse sentido, e isso não ocorre, né? Isso é garantido por lei, essas informações são sigilosas, não ocorre quando o IBGE divulga os dados, a identificação do cidadão, daquele domicílio também não ocorre esse tipo de identificação. Então as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso e receber o recenseador da melhor forma possível. O que a gente vê é que geralmente em empreendimentos de luxo, em condomínios, enfim, a dificuldade é muito maior, né, de receber as pessoas, os recenseadores, né, que estão realizando ali a pesquisa. Mas quando uma pessoa deixa de responder, o IBGE ele tem, obviamente, alguns procedimentos, né? Voltar algumas vezes na casa, tentar agendar isso por telefone, deixar um bilhete lá falando para a pessoa ligar em tal número para tentar agendar essa visita. Sim. Tem o supervisor do IBGE que vai lá também. Em último caso, aí sim ocorre, digamos, uma intervenção de uma forma um pouco mais enérgica para que a pessoa de fato possa responder essa pergunta, porque tem gente que de fato não quer responder. Quando ocorre, de fato não teve o jeito da pesquisa ser respondida, que a pessoa não quer, né, por algum motivo, ou a pessoa não se encontra nunca no domicílio, ela viaja muito, esse domicílio ele é classificado, né, ele é marcado ali, e a informação referente a esse domicílio ela é considerada um procedimento que a gente chama de imputação de dado. Então, eles pegam como se fosse um valor médio daquele entorno, eles colocam esse dado naquele domicílio, como se ele fosse uma média. Então, ele não fica sem dado, né? Eles fazem um procedimento estatístico no qual é atribuído um dado àquele domicílio. No censo de 2022, foram divulgadas as tabelas dos domicílios. Tem uma tabela, né, com o número de domicílios totais, domicílios ocupados, domicílios coletivos, domicílios de uso ocasional e alguns outros tipos, e tem também a de domicílios com informações imputadas. Então, isso está transparente, as pessoas podem ver. É um percentual bastante pequeno, tá? É um percentual bastante pequeno, gira aí, depende, varia muito do local, mas 1, 2, 3, 5%, então assim, é bem pequeno mesmo, mas essas informações são tratadas e esse problema ele acaba sendo resolvido, né? Infelizmente, as pessoas têm que ter consciência que aquela informação que eles estão prestando, depois isso vai retornar para as pessoas, por meio de políticas públicas, né? Por meio de uma atenção do poder público. Pessoal, obrigado pelas informações que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. Com certeza um papo muito importante, né? Mas infelizmente nosso tempo acabou aqui. Mas acho que a mensagem que fica é essa, né? Para que as pessoas colaborem e entendam que, de fato, os dados estatísticos não são simplesmente pra gente medir a população, é pra gente realmente pensar no futuro dela. E para que ela possa se entender também, né? Se enxergar de alguma forma naqueles números. Exatamente. E vai ficar muito mais fácil, de fato, se a gente tiver um levantamento, né? Que classifica aí dados tão importantes como moradia, enfim, os hábitos das populações e por aí vai. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. E você que está acompanhando, fique aqui com a gente que a gente vai para o intervalo rapidinho, mas já tem mais, tá ligado? A gente vai se informar sobre os trabalhos da Câmara Municipal no quadro Atividade Legislativa. Até já. Tá ligado? Na cidade de hoje está quase no fim, mas não sem antes falar sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Esse é o quadro Atividade Legislativa. E para bater esse papo com a gente, quem que sempre está aqui, Thiago? Lucas Guerra, mas hoje não. Hoje nós temos uma nova convidada, uma nova colunista, Gisele Lopes. Oi, meninos. Tudo bom, Gi? Ai, tudo bom ótimo, que aqui. prazer. Nossa, que honra, na verdade, né? Participar com vocês. Toda nossa, bem-vinda. Fica à vontade, Gi. Delícia. Gi, hoje a gente está falando aqui então sobre dados estatísticos, sobre demografia, e a gente está querendo trazer aqui para a nossa realidade da Câmara Municipal, porque parece que tem um assunto aí rolando, não é? Tem um assunto rolando muito bacana, que é o Censo Existe, né? Um projeto de lei, que a ideia desse projeto é criar o censo animal na nossa cidade. Censo animal. Censo animal. É muito importante, né, gente? Que a gente consegue mapear quais regiões. Na Zona Sul tem mais
né, mais animais, mais cães, mais gatos, Sim. enfim. E até por meio dessa lei criar políticas públicas, né? Campanha de vacinação, de repente. Isso é muito legal. Onde que deve concentrar, até o material que a gente vai encaminhar para lá. Então é uma questão de saúde pública. Até porque, né, a gente sabe, todo mundo sabe, mesmo que não tenha bichinho em casa, Sim. sabe que quem tem como membro da família. Claro. mesmo, É claro, né? com certeza. Então, quando a gente leva isso em conta, e a gente sabe que está acontecendo, de repente, um censo para levantar, né, quais são as espécies, aonde que elas vivem, qual a idade, isso tudo Sexo ajuda para do que a gente... animal, Sexo né? do animal, isso tudo ajuda para que a gente consiga dar qualidade de vida para eles também, né, Gi? Com certeza, para eles e, em consequência, para a população em geral. Porque a gente sabe que os cães precisam de vacinas, eles precisam tomar os remédios direitinho, né? Essa responsabilidade é da família, mas também é do município, porque eles fazem parte do nosso município, né? Exatamente, mas Sem dúvida. reforçando que ainda é um projeto de É lei, um né? projeto de lei que está em tramitação, Em né? Bom a gente tramitação. falar. Mas tomara que seja aprovado, né? Porque iria ajudar bastante a gente aqui na cidade. Informação nunca é demais, né, Tiago, né, Gê? Quanto Não. mais a gente souber, a gente consegue fazer coisas a respeito, mudar a realidade, mudar um problema a partir da informação, né? E fica a dica até para os condomínios, né? Porque enquanto ainda não está instalado o censo na cidade, eu acho que é muito importante que os condomínios também adotem essa política. De saber, dentro do apartamento, quantos cachorros tem ali, quantos gatos, né? A gente sabe que aqui na nossa cidade a gente conta com alguns espaços para os cães, né? Verdade. Em praças. Então, de repente, quem sabe, alguns condomínios já têm essa política também. Mas, de repente, uma região, a região sul, que é muito populosa em São José, eu posso levar um espaço ali de recreação para os animais, porque Com ali certeza. concentra uma grande... Né, mas mais preocupado também nessa questão de saúde. Eu acho que a Perfeito. saúde é o principal foco, né, o que vai ajudar mais nessa questão desse projeto. Sem dúvida. Agora, antes de encerrar, porque a gente está indo pro finzinho do programa, um censo do Tá Ligado. Você tem cães e gatos na sua casa? Ah, eu tenho. Eu tenho a Julie, que tem 13 anos, que é linda. Nossa, a Julie é uma... Eu falo que ela é uma idosa, mas ela é uma idosa com carinha de jovem, Cachorrinha. sabe? Cachorrinha. A Julie é Linda. uma fofa. E o Snoopy, né? O Snoopy tem 10 anos. Vocês acompanharam, né, nos bastidores aí, o ano passado sofri bastante com ele. Ele ficou bem doentinho, mas está ótimo, pulando. E vocês, têm animais? Agora eu estou curiosa. Marvin não, mas eu, como dono e proprietário do Galeria Pet, programa aqui da TV Câmara, é lógico que tenho, né, Não gente? tem como não ter. 3. Se pudesse, eu tinha mais um monte. De repente, quando o cara do censo, se é que vai ter censo mesmo, for na minha casa, vai perder pelo menos umas 2 horas lá batendo um papo comigo, que pai de pet gosta de falar de bicho. Com certeza. E a gente vai contar a história do pet. É assunto que a gente gosta, vai que vai. Pessoal, você que está acompanhando, tá ligado? Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, tchau.